E se existisse um lugar onde o rosto de Jesus se reflete em cada flor e cada gota de água? Você ainda carrega mágoas que te impedem de sentir paz verdadeira? O que Jesus fez ao reencontrar Judas pode transformar sua forma de perdoar hoje mesmo. Bem-vindo de volta. Audiolivro Cabana de Sonhos. Psicografado por Irene Pacheco pelo Espírito Luiz Sérgio. Capítulo 20. O Jardim de Jesus, o resgate de Judas. Logo estávamos em um belo lugar de oração. Sentamos em meditação, quando vimos, nosso espírito ganhou uma nova dimensão e nós e o Raito chegamos a um lugar o qual podemos dizer seja o paraíso. Lindo, lindo, repleto de flores. Deslumbrado, nem sabíamos o que dizer ao querido amigo. Porém, ali andávamos como se em outro corpo, em outra dimensão. O Raito era uma chama de luz brilhante e azulada. O lugar era lindíssimo, com muitos riachos, e repleto de vegetação. As flores do campo se misturavam às eras em um belo pátio, todo florido. Havia vários bancos. Quando o sol tocava as águas das fontes, o rosto de Jesus refletia-se em todo o jardim. Era como se ele, o Mestre, ali estivesse. Tão viva era sua presença, que poderíamos pensar que estivéssemos no jardim de Jesus. Nada falamos, mas não porque não desejássemos, sim porque estávamos mudo de emoção. Ali era um lugar sagrado, belo e de uma paz que não podemos, ou melhor, não temos palavras para descrever. A tudo olhávamos e lá deparamos com muitos espíritos que levitam, tamanha sua bondade. O perfume das rosas inebriava nosso espírito, e isso nos dava uma leveza a qual jamais havíamos sentido. Notamos que aquele lugar era especial e que os espíritos que se encontravam oravam pela humanidade. Era um local onde se reúnem aqueles que se propuseram a salvar almas, a não deixá-las perder pântanos do mundo físico. Procurávamos fixar cada rosto, cada um mais lindo do que o outro. Eram homens e mulheres de real esplendor. Todos transmitiam uma paz e um amor infinitos. Pensamos, por que no mundo físico não existe um lugar como este? A tudo olhávamos, e confesso, boquiabertos tamanha era nossa emoção e alegria. Os espíritos eram muito serenos, não se encontravam vestidos todos iguais. Cada um deles se trajava diferentemente, mas sempre bem sobriamente e com cores discretas. O Raito deteve-se em um gazebo, todo coberto de minúsculas rosas brancas. Seu perfume era inebriante e ali, em total contemplação, divisá-la, nossa querida Francisca Teresa. O Raito nada disse, apenas fez reverência, saudando-a, e retirou-se devagar. Nós trememos do pés à cabeça. Nossos dentes batiam uns contra os outros, tamanha nossa emoção. Tínhamos a impressão de que iríamos desmaiar, que não teríamos palavras para nos dirigirmos a ela, que, serena, contemplava o céu, parecendo dali ausente. O seu semblante era iluminado por uma luz dourada e seu cabelo cor de mel, todo cacheado, chegava à cintura. Sua veste simples, muito simples, da cor azul, tinha na cintura uma faixa cor-de-rosa, repleta de rosas menina da mesma cor. Nas mãos, segurava o Evangelho, brilhante de luz. Não sabemos o tempo que ali ficamos. Quando Francisca Teresa pronunciou o nosso nome, estremecemos de emoção. Parecia que era a primeira vez que nos encontrávamos, e bem sabemos que milhares de vezes ela já nos orientou. Porém, agora ela se encontrava em outro lugar, no qual nosso espírito, desnudo, comparecia diante dela para receber suas vibrações de verdadeiro amor, o amor que somente ela sabe viver em sua plenitude. Luiz Sérgio, seja bem-vindo em nome do Senhor. Que o seu espírito errante possa sempre levar até as almas o perfume do Cristo, com chamado para que se juntem ao rebanho, do qual somente ele é o eterno pastor. Que as chuvas e os granizos nunca se tornem obstáculos em sua caminhada, que nada o faça deixar inacabada nenhuma obra do Senhor ao irmão confiada. Que, mesmo em pedaços, o irmão chegue até o cume da montanha, porque é lá que teremos de reencontrar o Pai, como diz Cáritas em sua bela oração. Só Jesus tem o poder e a glória para nos levar até os braços de Deus, que é todo-poderoso não por ter a tirania sobre todas as suas obras, mas por ser capaz de amar infinitamente, sem medir os erros dos seus filhos, porque Deus somente ama, e quem ama tem o poder de guiar e de ensinar infinitamente. Muitas almas não sabem disso, ou melhor, desconhecem o amor. Nunca sentiram amor nem por Deus nem pelo próximo. O amor torna as criaturas eternamente jovens, porque a inocência das crianças faz com que elas sejam verdadeiras. As almas que não fogem da verdade mantêm a alma de criança. Por isso, Luiz Sérgio, na casa de Maria não damos valor aos anos vividos, sim ao que pode fazer cada alma de bom para Deus e para o próximo. Quando temos Deus dentro de nós, todo o nosso ser tem lugar para o amor e nenhuma criatura irmã nossa deixa de ocupar o seu lugar eternamente. Deixar de amar, de confiar,
de respeitar alguém é falta do mais nobre sentimento, o respeito ao próximo, e esse respeito torna-se eterno quando dentro de nós o amor de Deus transita por todos os pontos do nosso corpo, quando ele se torna o corpo do Cristo. Sim, do Cristo, porque tudo fizemos para ser dignos representantes do Mestre. E quando alguma parte do nosso corpo está negra de ódio ou de mágoas, queixas e rancores, o amor de Deus não pode circular em nosso corpo, porque expulsamos o Pai de dentro da nossa alma. Prometemos ao Senhor fazer florir o amor em muitos corações e sabemos que não falharemos, porque o amor é contagiante e se alastra quando praticamos um ato sublime desse eterno sentimento que faz com que a terra gire, gire e gire em busca da perfeição. E o amor que faz com que os pássaros trabalhem com os gravetos, sobras da natureza, para construir seus ninhos, e em nenhum momento eles temem a chuva ou os ventos, porque Deus proveu seu sustento. No dia em que Francisca Teresa conseguir salvar uma só alma, Luiz Sérgio, ela se sentirá realizada, porque uma só criatura que amar sem limites muito fará em prol do próximo. Não aceitamos a inveja, o ódio, o melindre, as calúnias, e relutamos em pensar que um ser criado por ele, o Pai, repleto de misericórdia, não tem acesso ao reino do Senhor, que é a consciência de cada alma, onde estão grafadas com letras perfumadas o amor de Deus, e a alma não tem condição de alcançá-lo, porque desconhece a força que cada um de nós possui. Talvez por isso é que prefiram ter por amigos esses demônios, que nos causam tantos dissabores, esses ódios ferrenhos, que se carregam por milhões de anos. Essas almas são para nós irmãs queridas, para as quais oramos desesperadamente para que um dia despertem para o amor que cada um de nós tem latente na alma, graças ao ato da criação divina. Olhando-nos fixamente, Francisca Teresa continuou: o amor, Luiz Sérgio, nunca nos deixou impotente. Sempre soubemos que, mesmo se desejássemos recuar, ele estaria presente para nos levar adiante a empreitada, porque o amor que mora em nós se chama Deus. Muitos julgam que os obstáculos crescem à sua frente e que os inimigos do Cordeiro se antepõem a seus passos para tirá-los ao chão. Não cremos que isso ocorra, porque sentimos a força do amor de Deus em nós, e esse fluido vivo nos soergue. Nada destrói nossa fé em Deus nem em suas criaturas, mesmo que por elas não sejamos compreendidos. Para que queremos a compreensão das criaturas, quando o Senhor nos ensina a aceitar todas as palavras, por mais amargas que nos pareçam? Que seria dos remédios amargos, se eles fossem rejeitados? Às vezes, eles é que curam nossas moléstias. Hoje, menino Luiz Sérgio, está faltando amor no coração das almas e elas, perdidas, buscam amor nas outras criaturas, mas ele, quando não é nosso, não nos satisfaz. O amor que buscamos nos outros está dentro de nós, onde se encontra o Pai Todo-Poderoso, onde ele deixou gravadas, como estrelas cintilantes, as leis morais. Hoje, muitas almas ainda não encontraram o verdadeiro amor, sem ele, temem a Deus e o próximo. Julgando que Deus perca seu precioso tempo em inspirar-lhes temor, fogem, não querendo ter fé nem obediência. Assim, partem em busca dos prazeres fugazes, porque julgam que Deus somente os castiga. Pobres almas! Por mais que venhamos a nos esconder dele, presente ele se encontra, às vezes escondido por detrás das nossas imperfeições, esperando pacientemente que venhamos um dia encontrá-lo. Nosso trabalho, Luiz Sérgio, é esse: fazer com que as criaturas vivam de amor, porque falta na terra esse sentimento que muda a vida dos seres criados por Deus. Nada queremos, a não ser amar todos os filhos de Deus e fazer florir o amor na terra. Sem ele, a humanidade viverá em trevas. As guerras continuarão a fazer vítimas e os lares serão devastados se o amor não tomar conta do coração dos pais. O amor é o único elo entre Deus e suas criaturas, e nada melhor do que a doutrina espírita para nos apresentar Deus, aquele cujo amor transcende a todo o universo. Muitos julgam que podem destruir uma obra de Deus. Pura inocência, pois Deus protege tudo e todos os que trabalham na sua vinha, na qual o Cristo é o agricultor. A doutrina apresenta os atributos de Deus, mas muitos não sabem ainda como amá-lo. Sendo ele o Criador, muitos ainda o temem, julgando-o a um juiz implacável, que tudo vê e tudo julga, o que não é verdade. Deus não julga, porque ama. Os que amam verdadeiramente não sabem julgar, porque o amor ultrapassa o julgamento e abre a cela da liberdade para que cada alma busque suas verdades, para colocar dentro de si as sementes que precisam germinar no jardim de Deus. O Espiritismo é uma das sementes divinas, prosseguiu Francisca Teresa. Ele pode ser considerado não só o consolador prometido pelo Mestre, mas o grande educador da alma, pois coloca-a diante de si mesma e, no infinito êxtase, ela se despe dos andrajos de ontem para ressurgir da morte para a vida, completamente transformada em uma bela e humilde alma renovada. Esta é a missão do Espiritismo, salvar almas. Por isso juntamo-nos a outros irmãos para fazer cair sobre os homens uma chuva de rosas perfumadas de amor e esperança. Sim,
Esperança, porque acreditamos na transformação dos seres criados por Deus e todos aqueles que passaram por suas abençoadas mãos não relutam em seguir os passos profundos do nosso amado Jesus. Cremos, porque queremos crer, que nenhuma alma se perderá. Todas encontrarão Deus, e em tão sublime companhia, não relutar em chegar até o final da estrada evolutiva. E se alguma alma se cansar e desejar voltar atrás, cantaremos bem alto a música, Abraça-me, Senhor, para que todos os bons espíritos nos possam socorrer, principalmente Ele, nosso amado Deus. Munida de força e coragem, não deixaremos que nenhuma ovelha saia do redil do Senhor, e sabemos que se nossas forças chegarem ao fim, o Cristo agirá por nós. Ele, em sua humildade, não permitirá que venhamos a perecer, por algum momento nossa força não ter sido tão grande quanto Ele nos ensina a obtê-la. Ninguém pode negligenciar o amor, cultivando rancor, ódio e mágoas. Os tempos são chegados e o Mestre, nosso amado irmão, quando buscou Judas nos vales de sofrimento, o fez não para perdoar seu traidor, mas lá foi para buscar um amigo. O Cristo nunca deixou de ser amigo de Judas. Judas é que não amou Jesus como se deve amar verdadeiramente um amigo. Quando o Mestre buscou Judas, este correu para se esconder, visto que tinha as mãos sujas ainda pelas 30 moedas recebidas do Sinédrio, o preço da traição. Que são 30 moedas de prata. Quando Cristo possui um reino qual nenhum tesouro de ouro, diamante ou prata tem valor suficiente para comprá-lo. O reino do Mestre é a alma repleta de amor a todos os seus irmãos, os quais prometeu levar ao Pai. O pobre do Judas, que julgava ser o reino material o mais importante, quando Cristo estendeu suas iluminadas e perfumadas mãos em sua direção, ficou cego com tanta luz e perguntou: Por que, Senhor, vieste a mim? Não sou digno nem do teu olhar, ainda mais de segurar em tuas iluminadas mãos. Jesus, vendo que Judas corria dele com os olhos fechados, alcançou-o e o carregou no colo. Ao reclinar sua cabeça, Judas tocou o peito de Jesus e sentiu o coração do Mestre. Era algo extraordinário. O coração de Jesus era o de um espírito sublimado e Judas, ao tocá-lo, sentiu-se inebriado com o perfume verdadeiro de um coração repleto de amor. Foi muito para Judas, que desmaiou nos braços de Jesus e o Cristo, fitando com um amor infinito, carregou-o no colo. Que deveria estar sentindo o Mestre ao olhar o amigo que o havia traído? Achamos que um imenso e eterno amor por um espírito que havia fracassado em sua missão. Judas, que teve a felicidade de desfrutar da companhia do Filho de Deus, de ter ouvido as palavras dos lábios de Jesus, que tinha convivido muitos anos ao lado do Messias, nada havia assimilado, nada tocará seu coração, por isso agora sentia-se envergonhado. Jesus, porém, não o condenou, porque quem ama não condena, pois o amor é o único sentimento que não separa os filhos de Deus, e o que Jesus estava sentindo naquele momento era o mesmo sentimento que todo o tempo que havia convivido com Judas nutrira por ele, nada mudará. Contudo, parecia que Jesus amava Judas mais ainda, porque ele havia fracassado como amigo e foi o Cristo quem disse: Não chamamos de servo, e sim de amigo. Quem fracassa como amigo merece nossas preces. Assim nos ensinou o Mestre, não só com palavras. Porém, quando carregou seu traidor nos braços, Jesus não levava o Judas, sim um espírito amigo, Filho de Deus que muitos e muitos quilômetros tinha de percorrer no caminho da evolução. Confessamos a você, leitor amigo, que nosso coração parecia querer saltar do peito, de tanta emoção. As lágrimas nos molhavam o rosto enquanto Francisca Teresa, linda, serena, com sua voz melodiosa, contava suas histórias. Quando percebeu que estávamos por demais emocionado, passou as mãos por nossa face e nos disse: Não jogue fora as lágrimas, Luiz Sérgio, elas são a luz dos sentimentos. Quem muito chora não deixa a luz aquecer o amor. Limpamos nosso rosto bem rapidinho e ela continuou a nos banhar de amor. Não conhecemos nenhum espírito que tenha tanto amor para dar, somente ela, Francisca Teresa. Irmã, sabemos que Jesus foi buscar Judas. Ele também foi buscar Madalena? Não, Madalena amava Jesus, seu grande mestre, e Maria, sua eterna mãe. Portanto, Madalena era uma seguidora do Senhor. Seu amor era tão grande por Jesus e por Maria que o Mestre não precisou preocupar-se com ela. Ele sabia que Madalena jamais falharia como amiga, porque aprenderá com Jesus e com Maria o valor de uma fiel amizade. Hoje, muitas pessoas julgam que não é importante conservar os amigos. Pobres almas pecadoras. O amigo é a mão estendida em nossa direção. Se um dia essa mão nos ofertou o pão ou nos secou as lágrimas, nunca podemos esquecer esse gesto de amor. Se o auxílio de alguém nada representar em nossos corações, estaremos cometendo uma grande injustiça, traindo ou cuspindo na mão que um dia nos serviu. A irmã nunca deixou de amar um só amigo que cruzou sua vida? Não, Luiz. Depois que Jesus foi plasmado em nosso coração,
ele jamais deixou de pescar almas. Não somos nós que amamos. É o Cristo que vive em nosso coração e que não vê erros e imperfeições em nosso próximo. Irmã, será que um dia chegaremos a tanto amor? Quem encontra o Cristo e se propõe a amá-lo e a servir em seu nome vai colecionando amizade com tanta naturalidade que nem percebe, somente ama. Será que um dia a Terra chegará a ser assim? Como o Mestre nos ensinou e nos ensina ainda através de espíritos como a irmã Luiz Sérgio, a doutrina espírita está à espera de cada filho de Deus que bata à sua porta. Se ele não procurar mudar, em vão será sua fé, disse o Senhor. Cada alma vive em uma cela, que é o corpo de carne, da qual tem de abrir as portas para que uma tênue luz do alvorecer venha buscar sua alma prisioneira, para que saia da prisão da carne e parta em busca de uma nova vida. Vida esta de dedicação e amor a Deus e ao próximo. Se a alma desejar ficar aprisionada junto às suas imperfeições, sofrerá por demais com os açoites da vida, as pessoas que a atingem, as críticas que lhe são dirigidas, as calúnias, as invejas, os ódios. Porém, quando deixamos a cela, ou corpo, e mergulhamos no mar do amor de Deus, vamos em busca dos exemplos do Cristo e com estes remédios salutares, deixados por Ele para toda a humanidade, aí, sim, estaremos buscando a cura e tudo se tornará mais fácil. Um coração que ama não sofre, contudo, o que carrega ódio, rancor e ressentimento, esses males envenenam não só o corpo físico, como adoecem a alma. Somos a favor do trabalho, ele também amansa a alma. Ninguém pode negligenciá-lo. Quando digo trabalho, refiro-me não só ao que nos dá prazer, mas ao servir sempre, desde a cozinha até nas limpezas. Quando estamos a serviço do Senhor, não podemos algo negligenciar, principalmente o que faz que a nossa alma se sinta liberta, porque o orgulho e a prepotência fazem com que busquemos ser servidos e não servir. Todos devem aprender um ofício para não deixar passar em vão uma existência. Trabalhando juntos, uns com os outros, é que exercitamos o amor e a paciência. Quem apenas aprende a mandar nunca saberá obedecer, por isso no Espiritismo não há hierarquia nem sacerdotes, mas irmãos, e nele todos precisamos nos tornar iguais em responsabilidade e deveres. Quando a alma é verdadeira, tocada pelo amor de Deus, desvanece-se sem pena alguma no amor que tem pelas criaturas. Como dizer amar a Deus, se guardamos no coração o que nos afasta dele, a mágoa e o rancor? Sabemos que às vezes, por ser ainda imperfeita, a alma curva-se, como fazem as árvores verdejantes diante dos ventos e das tempestades, mas nem por isso elas tombam, voltando eretas a esperar o sol de um novo dia. Assim devemos nos portar diante das ofensas e das maledicências. Por alguns segundos, pode a alma se assustar com as agressões, mas se essa alma prometeu fidelidade a Jesus e já descobriu Deus dentro de si, repõe-se através da oração e na prece encontrará forças para amar mais o ofensor e compreender porque ainda existem, mesmo depois da passagem do Cristo pelo mundo físico, pessoas que usam a palavra para caluniar, criticar e causar dor. É que eles não sabem ainda o que fazem. Assim disse Jesus, e nós o repetimos. Somente prega divisão quem ainda não está unido a Deus, que é amor. Quem busca a Deus nunca lhe falta amor e compreensão, porque, em nome do Cristo, ele procura viver de amor. A doutrina espírita é o encontro dos dois planos, quando a alma, mesmo antes da morte, já se encontra com aqueles que partiram. A doutrina espírita é um mundo sem fronteiras, é a união de todos os povos, no qual os ditos mortos estão lado a lado das almas para alertá-las para a vida eterna. Como ignorar as leis do amor, porquanto só com um grande amor por seus irmãos o Cristo venceu a morte? Foi ele quem abriu o caminho do túmulo para que o mundo não ficasse triste sozinho. Quando Cristo levantou-se da tumba de Arimateia, ele o fez com dignidade, não desamassando suas vestes com as mãos. Não. Ele apenas ergueu-se do túmulo com a mesma dignidade com a qual pregava a palavra de Deus. Ereto, translúcido, ele deixou para todos os mortais a certeza de que Deus não criou seus filhos para ficarem deitados, enterrados em covas de terra. Não e não. Deus criou todas as criaturas para caminhar sempre em busca de novos horizontes. Se até as sementes não ficam trancafiadas no solo, por que só a alma ficaria? Deus deu vida às obras para que elas conquistassem brilho próprio e iluminassem o universo criado por Ele. Porém, alegamo-nos filhos de Deus, mas não desejamos seguir o amado timoneiro Jesus Cristo, porque Ele só nos ensina a humildade e o amor. Então, temos de retardar nossa caminhada e voltar para buscar os retardatários, os quais infelizmente ainda não descobriram que o amor, só o amor, torna felizes as criaturas. Confessamos que, à frente de Francisca Teresa, encontramo-nos trêmulos de emoção, nada perguntando nem abrindo a boca. Nosso corpo, extasiado, era um oceano de emoções. Muitos encarnados julgam que os espíritos que hoje labutam para ajudar as almas que ficaram no plano físico não padeceram,
Não passaram por momentos difíceis, e muitos desses terríveis momentos foram os das traições. Nós mesmos, Luiz Sérgio, quando lutamos pela unificação, sofremos ao descobrir que 2 companheiros descalços tinham se tornado traidores. Perguntamos a quem nolo informou: a quem traíram? A nós, a fé ou a Deus? Quem nos deu a notícia não nos soube responder, porém demos a resposta: se foi Deus o traído, nada o atingirá. Se foi o Cristo, também não. Se fomos nós, nosso amor é maior, muito maior do que qualquer traição. Deus, a quem procuramos obedecer, é o Pai Todo-Poderoso, e o nosso Cristo aqui está, plasmado eternamente em nosso coração. Quem nos veio trazer a notícia da traição, sem saber o que fazer, envergonhado, apenas pediu licença para se retirar. Nossas companheiras falaram: irmã, é grave, muito grave o que lhe foi revelado, e nada fará? Não avisará a nossos superiores? Respondemos: se um dia nos tornarmos lamurienta, estaremos ficando distante dos nossos ideais cristãos e graças ao Senhor temos a certeza de que isso jamais acontecerá. Nosso amor é magnânimo e por isso as injúrias não nos atingem, pois temos um escudo, Jesus Cristo. Todas se calaram e fomos para nossa cela e lá recebemos uma chuva de esperança, de que um dia teríamos a oportunidade de fazer cair sobre as almas uma chuva de amor e coragem. Hoje, o mundo está repleto de intrigas e de muitas calúnias, tentando derrubar as obras de Deus. Mas o que devem fazer, os que creem verdadeiramente que a fé remove montanhas, é ignorar as calúnias e jamais tentar se defender, agindo como fez o Cristo, quando Pilatos lhe perguntou: és o rei dos judeus? E ele respondeu: tu o dizes. Nem isso ele retrucou, porque o amor é muito mais do que palavras. Porém, se nos lamuriarmos a cada segundo e contamos para todos que estamos sendo vítimas dos espíritos das trevas, estamos colocando fertilizante nas sementes do ódio. E como podemos nós dizer seguidores do Cristo, se não foi isso que ele nos ensinou? Gostamos das criaturas ingênuas, que não veem malícia em nada e não suspeitam de ninguém. Esses irmãos são de fácil convívio, porém, aquele que vive armado, suspeitando de um e de outro, querendo defender o Senhor, esse é um doente que precisa urgentemente de um banho de humildade e amor. Sempre encontramos pelo caminho, Luiz Sérgio, os que atiram pedras e os que as transformam em obras. Sim, as pedras a nós atiradas por esses caluniadores, devemos colocá-las como alicerce dos nossos castelos de sonhos e realidades. Nunca tivemos medo de ameaças. Com a liberdade que Deus nos dá, nada tememos em se tratando de servir ao Pai. Nem o mundo inteiro seria capaz de impedir-me de ir adiante, levando almas pelo caminho, que se estreita cada vez mais. Quem ama, não desiste do trabalho do Senhor. Nem tínhamos notado que já não estávamos mais sozinhos, ouvindo Francisca Teresa. Já havia muitas pessoas escutando-a, e todos ali se encontravam como se petrificados. Ninguém sabe falar de amor como esse espírito. Seu amor é infinito, até seu olhar é diferente. Muitos hoje vivem amedrontados e dizem que têm medo de amar. Esforçamo-nos para tirar conclusões de todos esses atos de violência. Existem criaturas que amanhecem com raiva e, com a raiva que sentem, têm de cometer esses desatinos, os quais não fariam se estivessem mais vigilantes sobre sua alma. Mais precisamente por estarem fora de si, praticam coisas terríveis, porém, não devemos temê-las. O mal não tem força, ele é passageiro, principalmente se encontrar pela frente os que têm no coração um amor infinito. O medo é falta de fé, porque quem tem fé, sabe que está vestido com a armadura de Deus e nada poderá lhe causar mal algum. Contudo, quem se tranca, com medo do convívio amigo com outras criaturas, passando para os filhos essa insegurança, advertindo-os para tomar cuidado com as amizades, esses seres são extremamente infelizes, porque não estão cultivando dentro do seu coração o amor por todas as criaturas de Deus, e por causa delas é que hoje no mundo as pessoas temem umas às outras. Para se resguardar, não há melhor remédio que amar, agir, calar, e não fechar os sentidos pelo gosto da solidão, pelo esquecimento de toda criatura e de todos os acontecimentos, ainda que o mundo desabe. Isso é fuga, é como se proteger de um maremoto no alto do rochedo, enquanto irmãos nossos são levados pelas águas. Se o mundo desabar, queremos desabar junto a todas as criaturas de Deus, porque temos certeza que o barquinho de Maria logo chegará até seus filhos para resgatá-los. Tamanha nossa fé no poder do alto. Jamais gostaria de ficar sepultada, encastelada no silêncio, mesmo do amor silencioso. Não, nosso amor é veloz como os relâmpagos e está em todos os lugares onde estiver alguém precisando de auxílio. O amor alcança o amor. Onde exista amor, põe mais amor e encontrarás o amor. É nesse cajado que nos apoiamos para salvar almas e não pensem que está sendo fácil, mas nada que é fácil tem o sabor da vitória.
Todas as lutas testam em nós a fé, e é ela que faz abrandar as ondas do mar, que faz cair o orvalho da noite. Ela que faz a semente germinar, mesmo em terra infértil. É a fé em Deus que tira da cova o espírito. Os tempos são chegados, falou-nos serenamente Francisca Teresa, e as almas precisam conscientizar-se disso, não podendo mais brincar de ir e vir para o mundo físico e o espiritual. Chega de viagens, de idas e vindas, porque muitos não estão aproveitando a oportunidade ofertada por Deus. Até quando as almas irmãs penarão no purgatório e no inferno que existe entre nós, nos 4 cantos do mundo físico? Saiam do casulo da carne e procurem viver em espírito, para desfrutar da companhia do Senhor, que nunca se distanciou de nenhum de seus filhos. Deus permanece ao lado do pior dos sanguinários, mesmo não aprovando o ódio do seu coração, não compreendendo o porquê de tanta violência. Mas Deus, junto ao meu filho, não arredou os pés e com o coração em prece, dá ao rebento novas e novas oportunidades, que também muitas vezes não são aproveitadas. E ainda culpam a ele por ter criado seres tão perversos. Assim chamamos os que praticam o mal, pobres criaturas que nada compreendem da criação. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, cujo poder é infinito, criou todos os espíritos simples e ignorantes, e quando ficam adultos, coroou-os com a consciência eterna, a qual está grafada com a tinta mais sublime do universo. Tinta está que o ser imperfeito ainda não conhece sua cor nem o fluido que ela contém. Com essa tinta Deus escreveu as suas leis e os seus estatutos, grafados na consciência de todos os seus filhos, não importa se eles hoje são bons, maus ou sublimados. Contudo, culpar o Pai por ele ser justo e ser o maior democrata do universo é não conhecer seus atributos. A liberdade pertence a todos, ela foi outorgada pela maior inteligência do universo. Essa liberdade jamais será retirada, porque a única constituição que jamais será modificada é a de Deus, pois não contém nenhuma vírgula mais nem a menos, por ser perfeita como ele, Deus. Entretanto, se a criatura não sabe ser livre, ou se a liberdade a incomoda e ela busca a prisão dos erros, a culpa não é do Criador, mas dela, cuja liberdade não souberam aproveitar. O Pai, entretanto, como todos os bons pais, até hoje ainda coloca grandes professores para nos ensinar o que vem a ser a liberdade. Mais do que os professores, ele, Deus, colocou o grande mestre, Jesus Cristo, a nos ensinar o caminho, a verdade e a vida. E onde está o caminho do Cristo? Será que algumas criaturas já colocaram seus pés nas pegadas do Mestre? Sim, muitas, as quais a humanidade erroneamente chama de mártires, porque de mártires elas nada têm, pois os que amam não sofrem. Os gestos de amor a Deus são espontâneos e não obrigados, impostos, nem aqueles que se sentem martirizados não amam, porque o amor é maior, muito maior, do que a dor. Com o olhar brilhante, Francisca Teresa prosseguiu: Deus, por ser justo, não mede a capacidade cultural nem o sentimento de nenhum de seus filhos. Ele apenas espera pacientemente que um dia todos estejam junto a ele, porque jamais abandonará nenhum de seus filhos, dos mais sublimes aos mais errados. Se Deus ainda não é compreendido e ainda pouco amado por alguns, por que nós, ínfimas criaturas, angamo-nos tanto quando somos atacados ou difamados? Simplesmente, porque ainda não sabemos viver de amor, como Deus deseja que todos aprendam a viver. Hoje, muitos se julgam velhos para as grandes batalhas contra o mal, mas daqui levantamos uma bandeira, convocando a todos, não importa a idade que julguem ter. Saiam de suas tocas e vão à luta, alistem-se no exército de amor do Cristo e iniciam a longa caminhada nesta via estreita da perfeição, não se dizendo velhos nem cansados. O corpo pode estar alquebrado, mas não nossos desejos de lutar por um mundo onde as crianças voltem a ser crianças, os adolescentes voltem a cantar e os jovens, a construir um mundo melhor. Tomem gosto pelas ações nobres, sob a bandeira do general do amor, Jesus Cristo. Vamos todos nos unir, não importa o credo, a cor, a nacionalidade, sim que onde estiverem uma ou duas pessoas orando em nome do Cristo, ele lá estará, colhendo as flores do amor para perfumar o planeta, do qual é o governador. Não existirá dificuldade. A esposa que teme o marido que não quer contrariar a mulher ao seguir o Cristo, crianças, jovens, ninguém pode, nem deve, encontrar dificuldade em se colocar na estrada, alistando-se no exército do Senhor, porque, para os que vivem de amor, as dificuldades são como as centelhas que não caem no mar senão para se apagar, como a onda que só bate na rocha para se desfazer, como os golpes de cinzel que ferem o diamante sem tirar-lhe o brilho ou fendê-lo, e sabemos que o diamante é talhado em muitas facetas e se torna deslumbrante e valioso por meio desses golpes. Portanto, que é a dificuldade para uma alma cheia de sonhos de amor? É a luta pela obra do Cristo, é nada temer e enfrentar tudo por amor, nada fazendo recuar, principalmente as calúnias, as críticas e às vezes até as agressões físicas.
Uma alma plena de amor, na qual o Cristo está plasmado, faz brotar de seu coração cintilações admiráveis, mesmo quando o desgosto deseja adentrá-la. Todas as criaturas de Deus foram criadas para evoluir e por que não querem aceitar, mesmo se já tiveram a oportunidade de ser muitas vezes chamadas? Por que teimam em permanecer surdas, mudas e coxas? Hoje é o tempo, é o momento. Jesus já entregou a Allan Kardec o mapa do caminho da perfeição. A doutrina espírita, na qual o homem viu a destruição dos ídolos, a derrubada do misticismo, da idolatria, porque ainda reluta em ouvir o tilintar dos sinos e os arautos do Senhor. Olhem ao seu redor, almas encarnadas, e não deixem de analisar a beleza da vida física e nunca se esqueçam de que existe um longo caminho à frente de cada ser, e nesse caminho ninguém está sozinho, porque o Senhor é o guia da humanidade. Deus fortalece os seguidores do Mestre para permanecerem firmes na justiça, ainda que se vejam em grandes perigos, e se os sofrimentos os atingirem, que eles sejam benditos, por mais graves que pareçam. Não desviem do caminho por nada, é nele que cada um encontrará força. Causa-nos espanto que hoje algumas criaturas queiram buscar o Cristo onde se oferecem bens materiais. Temendo os sofrimentos ou as provocações, eles procuram esses meios fáceis por demais. Será que esse é o verdadeiro caminho da perfeição, em que as mentiras adornam as palavras dos falsos profetas? E as pobres criaturas de Deus se veem atoladas no pântano do materialismo. Muitos serão enganados com as propostas que lhes fazem abandonar a verdadeira doutrina do Cristo para acompanhar falsos ídolos. Que não sejamos nós a criticá-los. Maria, com piedade e prudência, se aproximará desses corações fracos e sorrirá para aqueles que hoje a desprezam. Só ela terá condição de conter essa caravana materialista que cresce, porque as promessas de ganho fácil fazem com que as almas doentes ficam inebriadas. Elas passam depressa, ao passo que as almas que trabalham, mesmo com roupas simples e pés descalços, talvez demorem toda a vida, pois o caminho do Senhor nos levará ao Pai. Vamos refletir nisso? Todos os que se propõem a viver de amor, continuou Francisca Teresa, sua preleção tem de se conscientizar das suas responsabilidades, comportando-se diante dos acusadores triunfantes de dignidade e calma, chegando até a sorrir. Nesses momentos, em que o sofrimento deve ser mais vivo, é que o olhar de quem ama deve se desviar dos homens para fixar-se unicamente em Deus, cuja vontade é a de que todos os seus filhos se tornem vitoriosos. Quando não caminhamos sozinhos, a caminhada torna-se mais breve e agradável. Os pedaços da nossa alma jamais nos abandonam, nem no catre nem quando sonhávamos em construir a casa de Maria. Os pedaços da nossa alma comem o pão do Senhor com cautela, nunca deixando de alimentar a alma com o pão de Deus, que são os ensinos evangélicos. Temos tantos anos nos amado, lutado e sofrido uns pelos outros e uns ao lado dos outros. E, apesar desses combates, nesses mesmos combates, quantas alegrias! Nunca deixamos o Cristo sozinho desde que o encontramos sempre confiante nele, com cândida adoração. O que ele quer, também nós o queremos. Nunca desejamos entristecê-lo. Sabemos que jamais cessará esse encantamento pela obra do Cristo, essa fascinação, e tentamos passar todo esse amor aos pedaços da nossa alma, não importa onde eles estejam, se junto a nós ou bem longe. O amor é que cobre a multidão de pecados. Quem não sabe amar, ainda não possui fé em Deus nem tem força para seguir o Cristo, porque a perseguição continua sem tréguas. Muitos falsos testemunhos atingirão as boas almas, porém, Maria passa na frente e pede que todos lutem pela verdade, nada mais que a verdade. Só assim as calúnias se desvaneceram como as nuvens passageiras e a coragem e o amor tomarão conta das armas que estão tentando servir ao Senhor. Amém. Amém, almas da nossa alma. Oremos, unamos nossas mãos, que agora resplandecerão mais do que nunca a humildade e a obediência. Ó, que bom tempo para que se colha o fruto das determinações daqueles que têm tudo para servir ao Senhor. Saiam dos seus casulos, filhos de Maria, nesta grande jornada para se auxiliarem uns aos outros. O bom Jesus os ajudará, pois embora alguns tenham dormido no mar, ele fez parar os ventos quando a tormenta cresceu. Prometam, pois, estar alegres, pois o trabalho cresce à medida que as almas se lhe entregam de corpo e alma. Só pedimos que se calem diante de qualquer crítica, que não revidem, que a ignorem e que orem pelos que perseguem os que trabalham. Temamos meus irmãos, pois se Deus retirasse sua mão, de que males não seríamos capazes de fazer e a Ele é que teríamos de prestar contas dos nossos atos. Se não temos culpa, oremos e oremos pela união de todos. Muitas vezes os que desejam interromper a caminhada no caminho estreito do Senhor não têm engenho nem talento para ser responsáveis por tantas invenções que dizem estar fazendo. Se essas invenções são enviadas por Deus, que elas prosperem. Se não, só o Senhor pode julgar. Que Deus abençoe essas almas que pregam a dissensão e o ódio.
oração e oração para elas. Entretanto, se temos amor no coração e nos dizemos espíritas, seguidores do Cristo, não mostremos nenhum gênero de desamor. Entreguemo-los a Maria, a mãe de Jesus. Só ela tem condição de aplacar o ódio nos corações humanos. Nunca se esqueçam de que os excessos a que o ódio impele acabam por voltar-se contra quem os carrega na alma. Cremos na reforma do ser, que chegará o momento em que os ditos inimigos serão envolvidos pelas ondas do mar do amor. Todos precisam encontrar-se com Deus, por que não acreditar nisso? Inquiriu-nos Francisca Teresa. Temos de olhar as criaturas e pensar, elas são boas. Por pior que nos pareçam ser, elas têm um amor latente dentro de si, pois foram criadas por Deus iguais a nós. Por isso acreditamos na transformação das almas, que bastam alguns gestos de amor para virem a nós. Contudo, são suficientes uma crítica ou um olhar duro para separar as criaturas. Pedimos que todos procurem estar unidos, que ensinem mais com atos do que com palavras e que nunca se arrependam de ser bons e de ter ajudado, mesmo os que não deram valor à ajuda. Sempre procuramos ensinar através de atos. Sempre levantamos as mangas da camisa para movimentar os braços e as mãos nos trabalhos mais humildes. Nunca ditamos ordens. Sempre unimos nossas forças para obter vitórias em nossas obras. Jamais, nem mesmo nos momentos difíceis, nossas ações estiverem em contradição com nossas palavras. Em nenhum instante, por fraqueza ou medo, fizemos algo que não fosse do que aconselhamos e não é hoje que fracassaremos na grande obra que prometemos ao Senhor, salvar almas. Dia após dia queremos demonstrar a eficácia dos ensinamentos do caminho estreito, no qual cada alma não pegue 7 moedas nem 7 demônios, mas possui na alma 7 moradas, das quais vai abrindo porta por porta e recolhendo em cada uma delas as pequenas virtudes que fazem bem à alma. Percorrer o caminho estreito é ir abrindo as portas da alma para se tornar melhor. É no castelo antes fechado que a alma vai gerar as suas grandes ações, as altas vibrações. Com o contínuo louvor ao Senhor, vai torná-la mais beneficente para com todas as criaturas que cruzarem seu caminho. É no caminho estreito que ocorre a renúncia ao próprio eu, sem a qual torna-se difícil aceitar as injúrias e quão inútil é o esforço para vencer as dificuldades, impossível, fictício, o abandono à vontade de Deus. O caminho estreito nos espera, ele nos dá segurança. É uma grande coisa ter esperança da consciência sentir-se livre. É por essa liberdade que devem lutar as almas que desejam tornar-se melhores. Entretanto, para caminhar em busca da perfeição, não podemos olhar para trás e viver reclamando das asperezas do caminho. Francisca Teresa parou por uns instantes e aí não podemos deixar de perguntar: a irmã mora neste belo lugar? O universo é do Pai, e como filhos dele vivemos em todas as suas moradas, uma delas este belo lugar, onde temos plasmado o rosto do Cristo, graças aos corações dos espíritos que aqui vivem para orar para o planeta. Íamos mesmo perguntar por que em todos os lugares parece que o Cristo está presente. Quando nos propomos a servir em nome do Senhor, amamos Jesus com ternura e fidelidade, e à medida que cresce esse sentimento, ele vai sendo plasmado em nossos corações. Todos os espíritos que aqui moram e os que aqui vêm orar têm o Cristo já plasmado no coração. Por isso, por onde andamos o Mestre está junto a nós. A terra está tão conturbada. É droga, é assassinato, é guerra, é pedofilia, é tanta falta de amor, e a irmã demonstra tão grande esperança na transformação do ser humano. Será que um dia isso acontecerá? Por que não? Deus, que é bondade infinita, acredita na transformação do homem, tanto que colocou como lei a reencarnação, a grande oportunidade de reencontrar o que deixamos de concluir. E o pior é que sempre buscamos as coisas ruins e poucas vezes as nobres, pelo que estamos vendo. Não, Luiz, não pense assim. Por mais cruel que seja a criatura, ela necessita de respeito e de amor. Às vezes ela nunca foi amada como gostaria. O mal é que, desde criança, o homem não é educado para servir. Devemos ser educados para não praticar leviandades nem queixas, nada de competições nem animosidade entre irmãos e amigos, e desde criança se amarem uns aos outros, não com qualquer amor, mas o amor verdadeiro, do infinitamente doar. O que está faltando no mundo físico é a estrutura familiar, cujos lares precisam voltar a educar as crianças para Deus, e não para competir umas com as outras, como se todos tivessem obrigação de ganhar sempre. Irmã, neste nosso livro falamos sobre a pedofilia, quando crianças estão sendo vendidas para satisfazer os desejos de alguns homens. Voltamos a dizer, está faltando a vigilância dos pais. O mundo moderno oferece um grande conforto a todos e as crianças hoje, desde tenra idade, navegam pelo mundo afora na internet e já estão descobrindo que outras crianças nem sonhavam existir, e nessa precoce descoberta vão pouco a pouco aflorando as lembranças das vidas passadas. Que sabemos de algumas dessas vidas? Que fez o corpo da criança?
que hoje domina sua alma. É como se o mundo agita-se a alma para ela acordar do sono da inocência para essa cruel e dura realidade, que não lhe é desconhecida, mas graças ao corpo ainda frágil, a alma não tem condição de se libertar. Mas, se não cuidada, resguardada, bem informada, poderá cair na rede cruel da maldade humana e se ver presa dessas mentes doentias. Torna-se preciso uma fiscalização de pais, educadores, governos e autoridades, não deixando de maneira alguma que a inocência, concedida por Deus de presente à alma, para que se redima das culpas passadas, seja violentada, como vem ocorrendo. Irmã Francisca, sabemos que a justiça, principalmente a brasileira, não é tão severa com essas coisas. E a justiça de Deus? Deus é amor e o amor não maltrata, mas Deus outorgou leis que todos têm de respeitar, e ai daqueles que não fizerem. Esses irmãos, por terem rasgado as leis de Deus, terão de sentir o ranger dos dentes, que é o remorso das oportunidades perdidas, e perder uma encarnação é como perder um pedaço da própria alma. Ao praticarem tal violência, esses irmãos estão adquirindo novos débitos. Não, eles estão usando o mesmo cartão de crédito, fabricado por eles mesmos com seu livre-arbítrio. Eles estão apenas colocando para fora seus erros milenares. Não diga, Francisca Teresa. Quer dizer que eles sempre gostaram de crianças? Não digo apenas de crianças. Eles usaram seus corpos da maneira que acharam que deveriam usar. Em nenhum momento quiseram buscar um novo caminho e não foi por falta de orientação, pois na doutrina espírita bem sabemos que cada espírito, antes de reencarnar, cursa várias escolas redentoras e que seus mentores o orientam para o bem, nunca para o mal. Porém, o véu da ignorância faz com que ele não busque o que Deus gravou em sua consciência, as leis morais. Ele prefere afundar-se nos laços das suas lembranças, dos seus hábitos, das suas tendências, e enleada nesses laços está a história de cada alma. Então, o espírito busca o que julga ter o direito de repetir, o filme da sua vida. Então, irmã Francisca, esses loucos sempre aprontaram no mundo físico. Luiz Sérgio, vamos orar por eles. Eles é que mais precisam das nossas orações. Não é fácil para uma alma sentir-se culpada, prisioneira, amarrada nas teias das suas imperfeições. Devemos orar para ela ter força para lutar contra o mal que causa ao próximo. É de oração e evangelho que precisam dessas criaturas que têm a maldade e que levam o terror e o desespero à sociedade. Elas são os doentes que Cristo disse que precisam dos médicos e temos de acreditar que um dia elas deixarão de andar em círculo e encontrarão o caminho estreito da perfeição. Queira Deus na próxima encarnação elas tenham um lar composto de pais fortes na fé e no compromisso de levá-las até Ele. Ninguém pode julgar os caídos da estrada. Temos de buscar forças em Jesus para lhes estender as mãos e orar por eles. Sabemos que, hoje, até os sacerdotes que pregam a palavra estão se esquecendo dos mandamentos e das leis de Deus, e sabemos que eles serão mais culpados do que os que desconhecem o Evangelho de Jesus, porque já sentiram em suas entranhas o perfume do Senhor, quando Ele os convidou para uma grande tarefa, a de conduzir almas a Deus. Hoje, muitos estão deixando aflorar o que há milênios estava escondido, suas tendências e seus feios hábitos de causar dores. Mesmo assim, queremos acreditar que sejam minoria. Os crentes nas leis do Senhor são em número bem maior, porém, o verdadeiro seguidor do Cristo faz no silêncio da sua alma. Aquele que faz alarde da sua fé distante se encontra do grande Pai. Irmã Francisca, é nesses laços, que são a expansão do perispírito, que está registrada a história de cada espírito. Sim, eles são os laços da imperfeição e também neles, para aliviar os erros, Deus jogou do alto plano de luz os fluidos salutares do esquecimento, amortecendo-os com a brisa da inocência, tanto que o pior violento também um dia foi um bebê que necessitou do seio materno para se alimentar. Ele precisou do ventre de uma mulher que chamasse de filho para chegar ao plano físico, necessitou dos cuidados, dos beijos, dos abraços dos familiares para amansar sua alma pecadora. Teve necessidade de que alguém lhe servisse de guia para os primeiros passos, para manejar a colher e levá-la até seus lábios para se alimentar. Ele, o sanguinário de ontem, o forte comandante que eliminou uma multidão de soldados, ali, no berço, indefeso, necessita de alguém para lhe banhar, para lhe fazer a higiene. Como Deus é bom, prestando auxílio à alma para que ela novamente escolha entre a árvore da vida e a da morte. A alma pecadora se sente prisioneira num corpo de criança para não recair novamente nos erros do passado. Mas, infelizmente, algumas, mesmo ajudadas por uma pleiade de bons espíritos, não desejam enxergar a luz e se afundam nas trevas dos seus livros da vida e vão formando quebra-cabeça com um filme de lembranças não de boas ações, mas dos piores feitos que já viveu. É aí que a família precisa trabalhar, junto aos encarregados da reencarnação desses violentos espíritos. A mãe que ora a Deus aos pés do berço, para que o filho possa ser um homem de bem,
ajudará aquele espírito a buscar os frutos da bondade na árvore eterna de Deus. Mesmo sendo um espírito culpado, ele, ajudado por uma forte mulher, pode dar uma nova direção aos acontecimentos da sua futura vida terrena. A reencarnação não existe para que o espírito volte ao corpo físico para recair nos mesmos erros de ontem. O seu retorno obedece a uma série de responsabilidades que ele prometeu aos espíritos encarregados da sua proteção. A alma não pode falhar e, para que isso ocorra, os bons espíritos lutam desesperadamente, mas muitas vezes a família concorre para a queda da criança, isto é, da alma, quando, desde pequena, incentiva a violência e ao apego das coisas materiais. Tudo o que vem de Deus é bom. Ele jamais pratica um ato de injustiça, porém existe um lar onde jamais se louva a Deus, no qual não se ora. Ninguém sabe o que está fazendo no corpo físico. Muitos julgam que com a morte morrem as responsabilidades assumidas pela alma, que no túmulo estão guardadas as ações boas ou más que praticou o homem quando encarnado. Por isso, Luiz Sérgio, o espiritismo veio ao mundo físico para salvar a alma do fosso, tirá-la da campa fria e escura e fazer com que do corpo morto surja o espírito liberto e livre para novas oportunidades no mundo espiritual. O espiritismo veio para salvar a humanidade, para fazê-la não temer a morte, porém, cada vez mais respeitar a vida, por ela ser eterna. Se o espiritismo não procurar transformar as almas, ele perderá sua finalidade, que é ajudar o Cristo a levar as ovelhas desgarradas até o Pai amado, e qualquer crença que não procurar mudar as criaturas estará distante de Deus, porque ele não deseja que ninguém sofra nem que nenhum de seus filhos se perca no lodaçal dos vícios. Irmã Francisca, por favor, desculpe as perguntas, mas quando Cristo buscou Judas no umbral, dali o Judas ficou numa boa, junto a Jesus? Ele não sofreu como suicida nem como traidor? Ela sorriu. E que sorriso! O sorriso daqueles que amam sem limite. O irmão tem razão. Se a doutrina nos ensina que ninguém tem o poder de nos livrar das nossas culpas, não seria Jesus quem iria contra as leis imutáveis de Deus. Ele foi, sim, buscar Judas nas zonas de sofrimento, e o fez não como um grande vencedor da morte, sim como alguém que ama intensamente os seres criados por Deus. Quando buscou Judas, Jesus era ali o verdadeiro Cordeiro de Deus, humilde, bom e justo. Judas possuía vibrações pesadas pela covardia da traição e pelo medo que tinha dos apóstolos, por isso suicidou-se, por não saber como agiriam os apóstolos com ele. Judas colocou as mãos sobre o rosto, escondendo-se do mestre, sem coragem de fitá-lo, mas o espírito mais humilde cujos pés beijaram as areias finas de Genezaré e Cafarnaum ali estava, era o Filho de Deus, espírito sublimado, o governador do planeta, que através das ações pregou aos homens, e aquele gesto de buscar Judas nas zonas de sofrimento era bem dele, Jesus, cuja bondade é infinita. Dali, Luiz Sérgio, Jesus retirou Judas, que relutou por ter conhecimento dos seus atos indignos, mas o mestre o levou até a colônia cujos fluidos magnéticos mais se assemelhavam aos do espírito de Judas, e ali o deixou para ser tratado com amor e carinho, não por ter sido Jesus a levá-lo, sim porque em todas as colônias os espíritos são acolhidos com amor e respeito. E aquela colônia, que se situava em um dos umbrais, viu-se iluminada e perfumada pelos fluidos puros e salutares de um sublimado espírito, chamado Jesus de Nazaré. Dizem que até os pássaros voaram para saudar o mestre e que as cascatas entoaram uma linda melodia saudando-o. Sim, Luiz, a natureza canta, ela tem voz, porém, o som da natureza, somente os espíritos sublimados têm a felicidade de ouvi-lo. Jesus voltou para junto de Deus e Judas ali ficou para aprender a ser fiel aos amigos e dar valor à vida. E daí, irmã Francisca, o que aconteceu com Judas? Quem foi ele em outras encarnações? Não sabemos. Sempre procuramos respeitar as histórias dos nossos irmãos. Não temos o direito de narrar uma história que não é nossa. Por isso, Luiz Sérgio, achamos que não é certo dizer quem foi quem em outras encarnações. Muitas vezes nada sabemos de certo. O mundo espiritual é disciplinado e é daqueles que não respeitam essa disciplina. Hoje é comum dizer que alguém foi fulano em outra encarnação. Porque cada espírito não procura sua própria história e luta para jogar fora todos os pontos negros da sua alma. Lutem para tornar-se melhores e caso sintam que algo estranho vem acontecendo, não tenham medo de retirar as partes podres de suas lembranças para surgir um novo homem, com novas perspectivas de melhora. Por isso, sempre dizemos aos pedaços da nossa alma, quando se sentirem angustiados, procurem ir a algum lugar de onde possam ver o céu e apreciar os pássaros, é mister levar esta nossa fraqueza com dignidade, de modo a não poluir nem oprimir a natureza. Tudo consiste em procurar a Deus, pois é dele que andamos à procura, e é preciso levar à alma a suavidade, e não a angústia, que nos afasta das pessoas e de Deus. Todos convidamos para nosso caminho estreito, que ninguém que esteja sob os nossos cuidados escape da vida de perfeição que o Cristo nos ensinou,
porque amá-lo sem obras é o mesmo que semear sem ter semente. Causa-me muita piedade ver pessoas sem ânimo para a longa caminhada, só porque teremos de enfrentar alguma provação. Essas criaturas devem rogar o auxílio que lhes faça ver que não devem sentir-se inquietas, o que acontece quando a alma não se encontra inteiramente desprendida. Mas nem por isso os deixamos de amar ou lutar para que não se tornem escravas de coisas tão baixas, as quais dificultam seu encontro com o Senhor. Nosso caminho se estreita cada vez mais e nunca enganamos ninguém ou jamais fizemos promessas fantasiosas. Sempre alertamos nossos irmãos para a grande responsabilidade que é nos acompanhar. Porém, que podemos fazer com os que não querem mudar ou com aqueles cujo orgulho toma conta das suas almas? Nada, a não ser entregá-los a Deus. Quem sabe um dia eles serão despertados para a verdade, que os bons é que herdarão a terra. Enquanto o homem brincar com a vida na matéria, ele se deparará com a dor e o sofrimento. Quando temos Cristo em nós, esperamos muito pouco do próximo, porque queremos dar o céu para as criaturas que amamos e nada pedimos delas, a não ser um amor infinito ao Senhor. Se as criaturas de Deus compreendessem melhor porque elas estão presas em um corpo carnal, talvez assim dessem mais valor às leis do Pai. Em louvor a Ele, elas procuraram errar menos, tomando conhecimento da história das almas que, ao encontrar o Cristo, procuraram se transformar em uma nova criatura. Mesmo conhecendo a reencarnação, algumas almas ainda assim continuam endurecidas, repletas de ódio e rancor, procurando sempre o momento de revidar. Lembrem-se de Paulo, que perseguia os cristãos, e que, ao encontrar o Cristo na estrada de Damasco, nunca mais deixou de ouvir a voz do Mestre, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Será que o Cristo também não está nos dizendo: Irmão, por que me renegas, quando tanto te amo e espero por ti? Quando ouviu a melodiosa voz de Jesus, Paulo imaginou que era a voz de Deus. Jamais escutará tanta suavidade, principalmente da maneira como Jesus pronunciou seu nome. E a claridade que os olhos de Paulo não suportaram. Ele jamais esqueceu toda essa emoção e, daquele dia em diante, tornou-se um leal seguidor do Cristo. E nós? Quantas vezes o Cristo já nos chamou e continuamos a mesma alma endurecida, que diz amar o Senhor, mas não tem força para erguê-lo? Sérgio, o encarnado jamais ficou sem a companhia de nobres espíritos que lhe falassem da grandeza do alto, e o homem endurecido ao se esforça para se tornar melhor. Por tudo isso é que nos propusemos permanecer ao lado dos nossos irmãos, tentando dizer às almas que só amor pode nos tornar melhores, mas para amar verdadeiramente a Deus ao próximo, todos precisamos matar o homem velho de ontem e ressurge da morte para a vida do espírito, na qual nada nos enfurece nem nos magoa. Os erros dos outros não são analisados e criticados por uma alma que encontrou o caminho da perfeição. Não, ela não se acha com o jeito de julgar ninguém. Irmã, será que um dia toda a terra terá criaturas boas assim? Um dia não, Luiz Sérgio. Hoje existem muitas criaturas que já transcenderam as críticas e as calúnias e sabem orar por todos os que não conhecem o verdadeiro amor. Acreditamos, irmã Francisca, que a terra está cada vez mais repleta de criaturas egoístas, avaras e maledicentes. São minoria, Luiz Sérgio, e graças ao Senhor existem mais almas nobres do que doentes. E onde estão elas? São criaturas que não são notadas, almas boas que passam despercebidas pelos orgulhosos e os egoístas. É mesmo, irmã Francisca. Quantas criaturas maravilhosas encontramos em nosso caminho que muitas vezes nem a família ou os amigos lhes dão valor, porque ser bom é obrigação ou dever da criatura humana. Porém, basta uma alma praticar um ato indigno para todos procurarem conhecê-lo ou comentar o escândalo. O que a irmã diz de alguns espíritas que afirmam que a mediunidade está em extinção? É muito triste, Luiz Sérgio, saber que alguém que estuda o espiritismo, que diz conhecer o Evangelho de Jesus, diga algo tão absurdo. Isso nos faz pensar que muitos leem, mas não assimilam o ensino do alto. Se o Cristo disse que não veio destruir a lei nem os profetas e que não havia dito tudo para a humanidade, quem possui autoridade divina para saber mais do que o Cristo? E depois, Allan Kardec também não disse que quando ele desencarnasse nada mais os homens receberiam do alto. Será que esses irmãos idólatras conhecem todos os trabalhos dos espíritos? Ou eles nem fizeram questão de fazer o que fez Kardec, analisar as mensagens recebidas por médiuns do mundo todo? Sabemos que, sendo o espiritismo uma doutrina dos espíritos, e estes não tendo como provar sua identidade, torna-se preciso os espíritas analisarem as mensagens dos espíritos, a obra dos médiuns e seus atos, se eles conhecem a doutrina, se vivem verdadeiramente os ensinos espíritas ou se são apenas mais um admirador dos espíritos, porque o médium espírita, Luiz Sérgio, tem de possuir humildade, disciplina, conduta espírita. Ele não pode usufruir do seu dom, mas dar de graça o que de graça recebe. Nem o livro que psicografa ele pode receber como cortesia, tem de ser o primeiro a comprá-lo.
Porque o livro não é seu, é dos espíritos, é da doutrina. Se o médium for convidado a viajar para alguma palestra em outro estado, ele é quem deve comprar sua passagem, nunca a editora ou a casa espírita onde trabalha ou a qual visitará. E se ele não tiver dinheiro para viajar, que não viaje, ou procure um transporte mais barato, o qual possa pagar com seu dinheiro, nunca aproveitando-se da sua mediunidade. Irmã, não é fácil a vida do médium. Aquele que se propõe a trabalhar para o Senhor tem de despojar-se de muitas coisas, uma delas a vaidade. O médium vaidoso não pode ter amigos espirituais que o orientem, porque não aceitará a doutrinação, e o médium que nada conhece de doutrina jamais terá condição de transmitir os ensinamentos dos espíritos. A irmã também chama a atenção, ou melhor, repreende sua médium. Preferiria 1000 vezes não ter de repreendê-la, mas para nós o mais importante é que em nossa casa sirva-se a Deus o melhor possível. Por isso, lutamos para que não deixe cair no esquecimento algumas coisas de que a adverti. Deus me guarde, e, pois, lhes digo como se falasse a minha própria alma, gostaria que entendesse que não faço sem motivo. Em nossa casa todos muito trabalhamos e isso faz com que se conheça onde chega a alma de cada um. Pedimos apenas que amem muito, não porque queremos que todos vivam de amor, mas que cada alma se renove no amor e que isso seja um ato heróico. Assim têm sido todos os atos dos nossos irmãos, todos os pensamentos, todas as renúncias e decisões aos pedaços da nossa alma, atos heróicos. Talvez por isso muitos deixam nossa casa. É preciso renunciar ao mundo para amar as criaturas do mundo. Só isso pedimos, Luiz Sérgio. O administrador que trabalha a serviço do Senhor não leva em conta os seus próprios interesses. Ele atua sem cobiça, sem recompensa, sem favoritismo, compra como se não possuísse, usa as coisas sem apegar-se a elas, conserva, cuida, na certeza de que a obra é de Deus. Sempre oramos: Senhor, esta casa não é nossa, por vós foi construída, tomai conta dos que aqui buscam o consolo e o amor. Nosso único desejo consiste em amar a Deus e fazer que o amem. Sempre tivemos por lema atos, Luiz Sérgio, e não palavras. Irmã, queremos agradecer por ter nos recebido. Sabemos o quanto vem lutando pela paz do planeta, principalmente pelo fortalecimento da família. Somos gratos ao irmão pelo muito que tem nos ajudado. Agora, vamos conhecer este belo lugar, onde buscamos forças para nossos trabalhos no plano físico. Assim, Francisca Teresa foi caminhando por aquele belo local, florido e perfumado. Os espíritos que ali a estavam ouvindo saíram devagar e nós logo estávamos em um deslumbrante jardim, no qual as flores eram tão lindas como jamais havíamos visto. Francisca Teresa foi nos mostrando aquele belo lugar, que nos pareceu paraíso, de uma beleza indescritível. Mora aqui, irmã? Moramos em todos os lugares nos quais o Cristo determina. Hoje, encontramo-nos aqui, orando pela paz na terra. Deste lugar partem chuvas de paz às zonas de conflito. Aqui nos reunimos sempre, é o jardim de Jesus. É mesmo, irmã. É por isso que a face de Jesus está plasmada em todos os lugares. Os espíritos que aqui vêm já plasmaram o Mestre em seus corações, por isso o lugar é todo imantado de amor a Ele. E nós, que fazemos aqui? Por que o Raito nos trouxe? Não somos dignos deste lugar. Segurando nossas mãos, ela respondeu: o Raito, Luiz Sérgio, também tem o Cristo plasmado no espírito e sempre vem até aqui. Esta também é uma das suas moradas e o irmão veio trazido por ele, porque tem lutado muito para ajudar a juventude, mesmo recebendo críticas, jamais deixou de cumprir com sua tarefa. E depois, pedimos ao Raito que queríamos vê-lo. Se é para nos repreender, pode fazê-lo, irmã Francisca, que tudo que vem da irmã recebemos como prêmio. Ela alisou nosso rosto e falou: apreciamos as almas fortes, Luiz Sérgio. Aquelas que por medo deixam para trás o que não tiveram coragem de concluir causam-nos muita preocupação, pois até a encarnação, presente de Deus, a alma fraca não tem coragem de aproveitar. Os fracos sempre reclamam de tudo e de todos. A incapacidade do homem leva-o a colecionar iniquidades e ele se julga perseguido por todos os lugares por onde passa. O querido irmão vem lutando desesperadamente para servir e sua dignidade merece do nosso espírito um grande amor e respeito. Obrigado, irmã, por tudo, principalmente por ter nos trazido até este belo lugar. Luiz, o mundo está em chamas, mas devemos implorar a Deus que nos forneça os meios de atrair almas a seu serviço, porquanto o materialismo e a sexualidade são capazes de atrair um tão grande número de criaturas. O Senhor tem sede de obras e hoje poucos estão obrando em seu nome, muitos apenas com palavras. Todos os filhos de Deus têm de descobri-lo, conhecer sua bondade infinita, desejar tê-lo ao seu lado de tal modo que lhe seja impossível viver um momento sem ele. Quando o amamos verdadeiramente, sofrer ou morrer,
Nada nos detém, nem críticas, desprezo ou censura. Só Ele é o nosso Senhor, amigo, Pai. Se não nos decidirmos a conviver com as doenças, as dificuldades, as injúrias, os desprezos, nunca faremos nada, que só os que lutam tornam-se vencedores. Sempre dizemos aos nossos irmãos: quem pede trabalho ao Senhor, junto vêm as perseguições, as invejas, os açoites, porque as obras do alto ainda encontram muitos opositores. Tentando passar aos pedaços da nossa alma essa certeza, a de que quem tem força e determinação, quando o mal não tem mais curso, pois a saúde produz virtude, quando conseguimos expulsar o mal. Quando falamos que espírito não tem idade, queremos dizer que a mesma confiança que depositamos naqueles adultos que nos seguem, depositá-la nas crianças que estão ao nosso lado. Essa certeza da vitória, pois a energia divina do amor é o combustível que temos de multiplicar no motor de todas as nossas obras. Nunca se esqueça das nossas palavras. Nós amamos você. Nisso, uma linda melodia foi cantada por todos daquele lugar. Era a hora do louvor. Luzes cintilavam e as fontes de água eram de um brilho divino, parecendo fogos de artifício em suas inúmeras cores. Deslumbrado, sentimos-nos como se flutuarmos. Não sentíamos nosso corpo. Sonhamos? Estamos sonhando ou vivendo este momento tão sublime? Perguntamos. Foi quando Raito, segurando nosso braço, chamou-nos: Luiz Sérgio. Abrimos os olhos e vimos que nos encontrávamos na sala de meditação da colônia dos Miosotes. Raito, onde você se meteu? Calma, temos também nossas horas de paz. É mesmo, amigo, ali é o céu. Tem razão, Luiz, todos os lugares onde nos sentimos felizes são o céu para nossos espíritos. Em compensação, os lugares onde sofremos são o inferno ou o purgatório. Por isso, Raito, é que todos devem sempre ler o Livro dos Espíritos, porque ele é o grande orientador que os espíritas têm como companheiro. A questão 1012, que trata de orientar sobre o inferno e o paraíso, é excelente. 1012. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo seus merecimentos? Item, as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Contudo, não pensem os que adoram uma farrinha que não existem as zonas umbralinas, mas elas não são lugares de penas eternas, e só vai até lá quem deseja ir. O semelhante atrai o semelhante, não é mesmo, Raito? Ele sorriu, dizendo: é a vida, Sérgio. Infelizmente, hoje os que têm mais vindo para essa zona são jovens. Parece que a juventude de hoje odeia a vida, pois não sabe dar valor a esse presente de Deus. Não temos nada contra, Raito, mas, por favor, o pai cria o filho com tanto carinho, leva ao barbeiro, corta o cabelo, leva ao dentista, cuida dos dentes, enfim, dá ao filho educação, e depois, o que vemos? Essas figuras tão estranhas que encontramos nas zonas de sofrimento. Mas não queremos falar dessas coisas. Estamos felizes, feliz, falamos pulando e gritando: nós amamos vocês. Enlouqueceu, Sérgio? Ainda não, mas quase. Se demorar muito, vamos enlouquecer de amor, muito amor. Ninguém vai aguentar daqui para frente, depois do seu encontro com Francisca Teresa. É verdade, e nem precisa perguntar o que conversamos, que não digo. O Raito, olhando-nos, perguntou: será que o amigo aguenta ficar sem contar para ninguém o que aconteceu lá, onde Francisca Teresa está orando? Nada dissemos, apenas ficamos em silêncio, e ele, rindo, convidou-nos a entrar no edifício de informação. Esta jornada de luz e amor no Jardim de Jesus, com Francisca Teresa e Luiz Sérgio, nos mostra que a transformação da alma é um ato heróico e que o amor, como a doutrina espírita, é o grande educador para a perfeição. Se você busca lógica espiritual e deseja plasmar o Cristo em seu coração, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe essa mensagem. Seu engajamento é o combustível que faz a semente do Evangelho germinar e a verdade de Allan Kardec alcançar mais almas. Para continuar sua expansão da consciência e mergulhar no resgate de Judas e em todo o audiolivro Cabana de Sonhos, acesse agora a playlist completa aqui no YouTube. Obrigado por assistir.